Olá, meu povo lindo que me assiste, que me adora. Estamos aqui de novo. Se Deus quiser, vamos conseguir finalizar as resoluções hoje. Vai dar tempo de todo mundo estudar até domingo. Faltam só duas para quem está acompanhando aí a nossa coletânea. São todas as resoluções que estão lá para o cargo de inspeção. Olha que interessante. Então, quem vai concorrer a esse cargo, vale a pena assistir todos os vídeos da minha coletânea que eu fiz recentemente, tá? Bom, se você não é inscrito ainda, se inscreve no meu canal, dá uma forcinha, já que você chegou até aqui. Dá uma força aí pro nosso canal, tá? Hoje nós vamos trabalhar com outra resolução conjunta. No último vídeo eu expliquei o que era uma resolução conjunta. Uma resolução conjunta é com duas secretarias, é uma resolução de duas secretarias. Nesse caso, é a Secretaria de Educação e a CEPLAG, que é a Secretaria de Planejamento. Bom, o número dessa resolução é 10.586, de 24 de maio de 2022. E o que vai abordar esta resolução? Do processo de avaliação de desempenho do inspetor. Para quem já é professor efetivo, sabe que todo ano é realizada uma avaliação de desempenho. Gente, não tem muita coisa diferente em relação às nossas avaliações de desempenho dos professores. Mas para quem não é efetivo e não conhece, é interessante ficar aqui no vídeo para a gente poder minuciar como que funciona essa avaliação, tá? Bom, dispõe sobre a metodologia, os critérios e o procedimento de avaliação de desempenho dos analistas educacionais e inspetores escolares, tá? Lotados na Superintendência de Ensino. Bom, o primeiro artigo vai falar o que se trata a resolução, que é basicamente sobre a avaliação de desempenho, o processo, os critérios, tudo isso. O artigo 2 está falando que, para fins do disposto nessa resolução conjunta, considera-se. Lembra que eu falei que toda resolução, a maioria das resoluções começam conceituando os termos que irão aparecer na resolução? E isso pode ser muito cobrado, tá? Então vamos lá. Aqui diz, quem é um inspetor escolar? Que está falando aqui nessa resolução, certo? É o servidor ocupante de cargo efetivo. Mas o designado faz? Não. Nem professor, nem inspetor, nem especialista, o designado ele não faz. Se eu não me engano, só faz do designado quando ele está como diretor ou vice-diretor, tá? Como diretor, porque vice tem que ser efetivo, né? Segundo a resolução que saiu ano passado. Bom, chefia imediata é o diretor da Superintendência de Ensino, que é quem vai te avaliar nesse processo, tá? Competências essenciais. O que são competências essenciais? Que vai estar aqui relacionado nessa resolução. Aquelas comuns aos servidores do Estado a serem definidas e atualizadas, considerando o planejamento estratégico, as diretrizes governamentais vigentes, selecionadas de acordo com as especificidades de atuação do ANE, inspetor escolar. Ou seja, competências essenciais são competências comuns a todos os servidores, competências relacionadas a planejamentos estratégicos e diretrizes governamentais, tá? Bora lá. Item de avaliação. O que é item de avaliação? Atividades diretamente relacionadas aos procedimentos de atuação do inspetor escolar e o calendário operacional. Então, itens de avaliação são as atividades que o inspetor exerce, certo? São as atividades relacionadas ao que o inspetor exerce. Por enquanto, nós estamos trabalhando só os conceitos que irão aparecer, mas de que forma essas competências serão cobradas, de que forma esses itens de avaliação serão cobrados, nós vamos ver daqui a pouco, tá? Bom, tem aqui também os itens de avaliação segundo a partir das seguintes dimensões, as dimensões dos itens.
é gestão pedagógica, gestão administrativa financeira, gestão de pessoas. Então, o que ele vai ser avaliado? Na questão da gestão pedagógica, como que ele lida com o pedagógico, como que ele lida com a administração e o financeiro e como que ele lida com as pessoas, tá? Ciclo avaliatório é o período de avaliação, tá? É o período em que essa avaliação está sendo realizada, é o período que você está sendo avaliado, certo? Vamos lá. A ADIE, a avaliação de desempenho dos inspetores escolares, tem por finalidade acompanhar sistematicamente o desempenho. Meu filho espirrando aqui no fundo. Acompanhar sistematicamente o desempenho do inspetor, tá? Então, qual que é a finalidade dessa resolução? Se cair lá na prova, qual que é a finalidade? Avaliar o desempenho, né? Avaliação de desempenho, certo? Bom, valorizar e reconhecer o desempenho eficiente do servidor, aprimorar a implementação dos processos de inspeção escolar para garantir a regularidade do funcionamento das escolas, identificar e subsidiar as ações para o desenvolvimento profissional, aprimoramento das competências essenciais e atividades exigidas e acompanhar o cumprimento das atribuições. Então, qual que é a finalidade dessa avaliação de desempenho? Verificar se o inspetor está fazendo o que deveria fazer para o bom andamento da escola. Se caiu lá na prova, nossa, eu tenho que decorar tudo, não. Porque se perguntar qual que é uma finalidade de uma avaliação de desempenho, é simples. É só você analisar o que o inspetor faz. O inspetor orienta, verifica e homologa. Lembra? Então, a função, a prioridade aqui dessa avaliação de desempenho é verificar se está acontecendo de forma correta o trabalho do inspetor. Ver se ele está com desempenho eficiente. Aprimorar esse trabalho, esse processo. Identificar os desenvolvimentos, aprimorar as competências. Às vezes você vê que não está muito bom ali, aí você dá uma dica, faz um curso e melhora, tá? 4. Para o ANE, inspetor escolar, estável e em cumprimento de estágio probatório, tá? Então, esse artigo vai falar dos dois, do efetivo e do estágio probatório. Vamos lá. Para quem não sabe o que é estágio probatório, é um período de 3 anos que o professor ou profissional, né, o servidor, todos os servidores têm que passar por esse período, todos, gente, do Brasil, todos, de todas as esferas. Eles precisam passar por esse período de avaliação do desempenho dele, de estágio probatório, para verificar se ele realmente pode se tornar um servidor estável, se não há nenhuma pendência, se ele consegue realmente exercer o cargo. Então, esse período de estágio probatório é esse período de 3 anos, para quem não sabe, tá? A avaliação de desempenho obedecerá, no que couber, ao disposto nos decretos número 44.594. Então, aqui fala que o ANE, inspetor escolar, tanto o estável quanto o estágio probatório, ele vai precisar obedecer os critérios de avaliação de desempenho. Essa resolução, esse decreto, gente, é legal você ler? Principalmente se você for efetivo. Mas vai cair na prova? Não, porque vai cair esse aqui, tá? Como está aqui, eles não podem cobrar uma resolução que tá aqui só o número, não diz o que tem escrito lá. Se você tiver curiosidade de ir, né? E acompanhar, tem várias resoluções sobre avaliação de desempenho. Bom, a AD, que é a avaliação de desempenho do inspetor escolar, obedecerá aos princípios. Quais são os princípios? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, contraditório e ampla defesa. Ou seja, essa avaliação de desempenho, ela tem que estar dentro da lei. Você precisa ser avaliado dentro da lei. Quem te avalia não pode usar
critérios pessoais para te avaliar. Ele tem que avaliar o seu profissional, porque ele tem que ser impessoal. Tem que ser moral. Quem vai te avaliar tem que ser moral. Tem que avaliar segundo critérios morais. Tem que ter publicidade. O que é isso? Ampla divulgação, tá? Eficiência. Quem vai te avaliar tem que avaliar de forma eficiente. Contraditório e ampla defesa. O que é isso, gente? É que você tem o direito de contradizer aquilo que está lá. Caso você não concorde com a sua avaliação de desempenho, você tem o direito de recorrer. E aí outra pessoa vai te avaliar, tá? Eles vão olhar o que aconteceu, quais foram os critérios que fizeram você ter essa nota diminuída. E aí, você pode recorrer a isso aí, tá? Bom, para ser submetido, essa aqui, gente, é igual de professor. Então, quem é professor já sabe que você precisa possuir no mínimo 150 dias trabalhados no ano. Por exemplo, se você tirou uma licença são 200 dias que você trabalha. Se você tirou uma licença de 60 dias, 2 meses, você não será avaliado, tá? Bom, de efetivo exercício até o dia 30 de novembro. Então, em dezembro você pode tirar a licença. Dos quais 90 dias no mínimo devem ser no exercício de atividade de inspeção escolar. Estar em exercício na função de inspeção escolar. Então, por exemplo, eu sou professora. Até abril do ano que vem eu vou estar trabalhando como professora. Em maio eles efetivaram, que eu acho pouco provável, viu, gente? Mas termina, né, todo o processo do concurso, ele vai ser homologado em abril, se o calendário correr tudo bem. E aí, eu entro na inspeção em maio. Eu serei avaliada como inspetora? Não. Eu serei avaliada como professora? Não, porque eu já exonerei do cargo. Então, eu preciso ter, no mínimo, 150 dias trabalhados. E eu preciso ter 90 dias em exercício na inspeção escolar. Certo? Bora lá. No caso do servidor em período de estágio probatório, que é aquele período de 3 anos, que se encontrar na última etapa de AED e contagem dos dias de efetivo exercício para submissão à ADE, será encerrada 30 dias antes da data do término do estágio probatório. Bom, normalmente a avaliação de desempenho é em dezembro. Tá? Na verdade é o ano todo, né? Você é avaliado. Em junho, você faz um questionário, porque você também coloca ali, né? Você se autoavalia dentro dessa avaliação. E no final do ano você é avaliado e que aí eles lançam sua nota. Se o seu estágio probatório for terminar no final do ano, por exemplo, em dezembro, o meu estágio probatório termina em dezembro. Se o estágio probatório for terminar em dezembro, você será avaliado 30 dias antes, tá? Porque a avaliação aqui, ó, é até 30 de novembro. Então, se o seu estágio vai terminar em dezembro, você será avaliado 30 dias antes de terminar o seu estágio probatório, para ver se realmente vale a pena você entrar em efetivo exercício e se tornar um profissional estável. Certo? Vamos lá. A ADE será estruturada considerando as competências essenciais e os itens de avaliação, respectivamente. Então, você será avaliado conforme os itens de avaliação, que é gestão pedagógica, gestão administrativa e financeira e gestão de pessoas, e será avaliado conforme as competências essenciais, que aqui no caso são aquelas comuns a todos os servidores, aquelas determinadas por lei, aquelas pertinentes ao cargo. Gente, eu não grifei o resto. Vamos lá. Achei que eu tinha grifado, vocês viram que eu vou grifando, né? O servidor submetido à avaliação de desempenho será avaliado por comissão de avaliação de desempenho, que será instituída no âmbito da CEE, da Secretaria de Educação. Bom, para o professor também é isso, existe uma avaliação, uma comissão que ela é eleita ou indicada, parte dela é indicada
pela chefia imediata e parte dela é eleita. E essa comissão é que te avalia ao longo do ano, tá? Então, são pessoas, por exemplo, inspetores mesmo, que vão avaliar o seu processo, certo? Os documentos que vão compor, presta atenção, principalmente para quem não é efetivo e não passa por avaliação de desempenho. O primeiro é o plano de gestão individual, que é o PGDI. Isso aí, ó, a gente preenche isso aí 2 vezes no ano. O professor efetivo preenche 2 vezes no ano. O PGDI. O que tem ali nesse PGDI, gente? Tem as suas metas e o que você alcançou. É sua autoavaliação. Você mesmo coloca as habilidades essenciais que você tem e você mesmo se avalia. Pelo menos, professor, eu acredito que o PGDI do inspetor também seja bem igual parecido. Termo de avaliação. Parecer conclusivo para servidores de estágio probatório. Realização de entrevista de avaliação antes do preenchimento do termo de avaliação. Fica a critério da chefia imediata ou da comissão. O que é essa entrevista, gente? São algumas perguntas que eles mandam, que a comissão, a chefia imediata manda para que o servidor responda. Aqui no caso é opcional, fica a critério da comissão se eles vão querer ou não fazer essa entrevista com o servidor, né? Bom, o servidor poderá realizar sua autoavaliação para subsidiar o preenchimento do termo de avaliação pela comissão. Foi o que eu falei, a gente se autoavalia durante o processo, tá? O plano de gestão do desenvolvimento individual, PGDI, conterá as competências essenciais, os itens de avaliação, as ações de desenvolvimento, os acompanhamentos a serem realizados ao longo do ciclo avaliatório, tendo como principal finalidade subsidiar o preenchimento do termo de avaliação ao final do ciclo avaliatório. A elaboração e acompanhamento do PGDI terão como referência as competências essenciais requeridas ao ANE e as atividades previstas no protocolo. Bom, então no inspetor é um pouco diferente o PGDI. Por quê? Do inspetor, ele precisa estar lá, né, na avaliação, as competências essenciais e as atividades exercidas no protocolo. Quem não assistiu a minha aula sobre o protocolo, tá? 10, pessoal. Lá no protocolo, são 14 protocolos e lá tem várias atividades que o inspetor deve exercer ao longo do ano no âmbito das escolas, tá? Porque é ali que ele trabalha. E aqui no seu PGDI, que é seu documento de avaliação, tem essas atividades do protocolo, para ver se você fez. Aí você põe, se eu não me engano, é A, B, C. Acho que é um negócio assim. Eu sempre coloco A e B nas minhas. Bora lá. Na etapa de elaboração do PGDI, a chefia imediata deverá selecionar as competências essenciais. Então, a chefia imediata vai selecionar essas competências e os comportamentos que o inspetor precisa ter. Indicar ações de desenvolvimento que devem ser realizadas pelo servidor para o seu aprimoramento. Ou seja, ele não está tão bom naquele item, então ela vai indicar algumas atividades que ele deve fazer para que melhore, né, gente? Registrar observações e informações adicionais. Qualquer coisa adicional ela precisa registrar no seu PGDI. Em relação aos itens de avaliação a serem selecionados, a chefia imediata deve marcar a opção não se aplica quando. Então, quando que ela coloca não se aplica? Atividades relacionadas aos referidos itens não estiverem previstas no calendário operacional. Então, tem alguma atividade ali que não está no calendário, não está no protocolo, então ela vai colocar não se aplica. Por exemplo, domínio de sala de aula. O inspetor não precisa ter. Não houver correspondência entre o item de avaliação e o contexto de trabalho. Você trabalha numa escola rural, você ficou só com rural, várias escolas rurais da cidade. Então, lá tem um item sobre comunidade escolar urbana. Então, não vale, tá? Falar sobre o bairro, não vale. A chefia imediata deverá selecionar as competências que possuem relação com as atividades que são exercidas. Então, eu não posso ser avaliada como inspetor por domínio de sala de aula.
Gente, é umas coisas absurdas assim que eu tô colocando só para vocês entenderem que existe uma discrepância. Só que é claro que não vai ser domínio de sala de aula numa avaliação de inspetor. Vão ser coisas diferentes, tá? Mas o que você tem que saber? Que você não pode ser avaliado por algo que você não fez. Se você não foi designado para fazer aquilo, você não pode ser avaliado por isso. Tá acabando. Nas etapas de acompanhamento do PGDI, o servidor e a chefia imediata deverá. Então, durante o processo, o que o servidor e a chefia poderão fazer? Identificar o estágio de desenvolvimento do servidor em relação aos comportamentos esperados e o nível de atendimento referente ao desempenho. Então, nós precisamos identificar qual é o estágio de desenvolvimento. Eu estou bem, eu estou mais ou menos, eu já tenho muita eficiência naquilo que eu estou fazendo. Então, isso é identificar o seu desenvolvimento. Fornecer feedback em relação à atuação do inspetor. Então, a chefia precisa te dizer onde você está errado. Se você errou e consertou, você conseguiu ou não conseguiu. O feedback é dar um retorno da sua avaliação, um retorno do seu acompanhamento. Realizar as atualizações necessárias do PGDI, considerando eventuais mudanças de atividade. Caso aí, ao longo do processo, né, de avaliação, se você mude de atividade, mude de escola, por exemplo, você está trabalhando na escola, você precisou ir trabalhar na inspeção, em termos de plantão. Então, vai mudar as suas atividades, então o PGDI precisa ser atualizado. As ações de desenvolvimento poderão ser revistas ao longo dos acompanhamentos realizados. As competências essenciais e os comportamentos esperados selecionados poderão ser alterados. Sim, gente, é o que eu falei. Você está exercendo uma função, depois você passa para exercer outra, e isso aí pode ser mudado, tá? Então, sua avaliação precisa ser alterada. Bom, pessoal, agora vamos para o artigo 13, tá? O artigo 13 é importante, então eu vou enunciar ele para que a gente saiba quais são os pontos que serão atribuídos a cada competência, tá? Então, vamos lá. O termo de avaliação conterá as competências essenciais e ali você será avaliado, bem como conforme a escala. Olha aqui. Competências essenciais possuem a seguinte escala. Apresenta indícios de comportamento esperado, necessitando de melhoras significativas na atuação. Ou seja, você, em um comportamento esperado, você não consegue realizar ele ou precisa de melhora significativa. As notas vão de 0 a 40 pontos, tá? 0, 10, 20, 30, 40. É de 10 em 10. Não pode ser 1, 2, 3, tá? Tem que ser 0, 10, 20, 30 ou 40. Apresenta comportamento esperado em estágio inicial. Ou seja, você começou a exercer aquela função tem pouco tempo e você já apresenta um comportamento esperado. Ou seja, você é bom, mas não é tanto. Mas isso aqui é esperado porque você começou agora. E aí a sua nota é 50 ou 60, tá? Apresenta o comportamento esperado em estágio intermediário. Você faz muito bem, mas ainda precisa de alguma melhora. Então, você vai ganhar de 70 a 80 pontos. Apresenta comportamento esperado em estágio avançado de desenvolvimento. Então, você ganha 90. E apresenta o comportamento esperado plenamente desenvolvido é 100. Então, vamos lá, repetindo. Se você não apresenta o comportamento esperado, é de 0 a 40. Se você apresenta um comportamento esperado em estágio inicial, você aprendeu agora, é 50 ou 60. Se você apresenta um comportamento intermediário, é de 70 a 80. Se você, em estágio avançado de desenvolvimento, ainda não desenvolveu plenamente, mas já está avançado, é 90. Mas se você tem um comportamento plenamente desenvolvido, você já trabalha ali com as mãos nas costas. Você faz aquilo ali perfeitamente, é 100 pontos, tá? Os itens da avaliação possuem a seguinte escala. Apresenta desempenho muito baixo do esperado, de 0 a 40. Apresenta desempenho abaixo do esperado,
de 50 a 60. Apresenta desempenho próximo ao esperado, 70, 80 ou 90. E apresenta um desempenho pleno, 100%. Cada comportamento esperado e item em avaliação receberá uma nota de 0 a 100 pontos, de acordo com os conceitos das escalas. A nota final será resultante da média aritmética da pontuação. Então, ó, cada habilidade, cada competência que tem lá no seu PGDI vai valer de 0 a 100 pontos, cada um. Então, se você não tem um comportamento bom, 0,40. Tem um comportamento baixo, de 50 a 60. Tem um comportamento intermediário, de 70 a 80. Tem um comportamento bom, mas precisa de melhorar, 90. Tem um comportamento excelente, 100. Depois, eles pegam toda essa nota e fazem uma média, tá? Para ver quantos pontos você tirou. No momento do preenchimento do termo de avaliação, a comissão deverá basear-se no conteúdo do PGDI. Então, através do PGDI, que vai estar lá as suas pontuações, a escala de pontuação, a comissão precisa avaliar a partir daquilo. Nas situações em que o servidor realizar a autoavaliação, a comissão também deverá considerá-la. Então, a sua autoavaliação que você se avalia deverá ser considerada pela comissão. Não total, gente, mas tem que ser considerada. Eles têm que observar isso aí. A ciência do servidor referente à realização das etapas ocorrerá em meio eletrônico. Isso aí já acontece com o professor. Igual eu falei, gente, quem é professor efetivo não muda nada. Tá? É muito parecido a questão da avaliação de desempenho dos dois. Quando termina, no próximo ano, você dá ciência. Lá tem um sistema que aparece a sua nota, você precisa falar se você está ciente daquela nota ou não, tá? É obrigatório isso aí. Nós temos o ANE, o inspetor tem direito a 2 instâncias recursais, ou seja, depois você pode recorrer a 2 instâncias. O documento das competências essenciais e do item de avaliação, bem como os documentos que compõem o processo, serão amplamente divulgados. Os casos omissos serão analisados pela Secretaria de Educação junto com a CEPLAG. Aí aqui revoga a antiga resolução e entra em vigor a partir do ciclo avaliatório de 2022. Tranquilo, não é, pessoal? Tranquilo sim. Eu sugiro que quem não passa por esse processo de avaliação de desempenho ainda, que dê uma lidinha. Porque tem muitos detalhes, sabe? Por exemplo, aqui é tranquilo, chefia imediata, é o diretor da superintendência, né? O que é cada coisa? Item de avaliação, a finalidade. Então, o que você vai fazer? Qual que é a finalidade da avaliação de desempenho? Verificar a capacidade do servidor de exercer aquela função. Então, vão ter itens de avaliação, vão ter competências que você precisa ter. E tudo isso, pessoal, tem que estar relacionado ao inspetor. O que o inspetor faz? O inspetor, ele avalia, ele comunica, ele conversa, ele homologa. Então, tudo isso está sendo avaliado. Tudo que você faz durante o ano como inspetor está sendo avaliado, tá? Importante aqui, só para lembrar que eu acho que pode acontecer, o ciclo avaliatório ele tem que ter 150 dias, tá? Ele encerra no dia 30 de novembro. Então, mês de dezembro você não é avaliado, então dia 30 de dezembro. E você precisa estar no mínimo 90 dias na função que você será avaliada. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Eu sugiro que vocês dêem uma lida, porque essa resolução é um pouco técnica, tem muita informação. E agora nós vamos para o próximo vídeo, já vai sair aí no canal, sobre a normatização e organização da educação especial na rede estadual. Essa não vai cair, despenca, tá? Então, assista essa videoaula com muita atenção da avaliação de desempenho e vamos para a próxima, que é a educação especial. Deixei por último porque é uma coisa que me interessa muito. Então, vamos lá encerrar o nosso ciclo de vídeos. E um beijo, boa sorte e até já!